Estamos aqui novamente para ver agora a Lei 9784, que é a lei de atos administrativos, né? É a lei dos direitos dos administrados. É uma lei bastante tranquila de se estudar, bastante boa mesmo, e dá para acertar as questões da prova. Muito bem, estamos aqui no artigo 11 e nós conseguiremos avançar aqui até o artigo, deixa eu verificar, até o artigo 21, provavelmente a gente consegue chegar sem problemas. Vamos perceber então essa lei. O artigo 21, ele diz que a competência ela é irrenunciável, ressalvados os casos de delegação e avocação. O que é a competência ser irrenunciável? Isso significa dizer que a competência ela não pode ser negada. Digamos assim, um determinado órgão ele tem uma atividade específica. Ele tem uma atividade e que você depende dessa ação para que você possa resolver alguns problemas, por exemplo, na instituição federal de ensino em que você estuda. O órgão simplesmente não pode dizer daqui para frente que ele vai deixar de fazer essa atividade. A competência ela é irrenunciável, ressalvados os casos de delegação e avocação. Como assim? Existem casos em que o órgão público ele pode delegar aquela atividade, ele tira a atividade do seu órgão e coloca em outro. Então a instituição ela pode sim dizer, olha, a gente não está mais processando esse tipo de ato, mas o órgão X está, agora estão com eles. E tem os casos de avocação, por exemplo, é quando um órgão, nesse caso de exemplo, um órgão superior, ele puxa essa competência da instituição em que você precisava ali fazer um trabalho, né? É quando o órgão ele puxa a competência para si. Então, normalmente, essa vocação, na verdade, ela é obrigatória que sejam de órgãos inferiores, de hierarquias inferiores, e eles podem, né, tirar essa atividade, esse exercício. Então, existem os casos onde existe a delegação e existem os casos que existe a avocação. É quando você tira aquela atividade fim daquela instituição. Mas, por regra, a competência é irrenunciável. Muito bem, o artigo 12 diz aqui, pode delegar parte da competência mesmo se não for hierarquicamente subordinado. Vamos anotar. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstância de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, por exemplo, nós temos ali um órgão, né, federal e temos outro órgão, vamos dizer assim, hierarquicamente inferior ou subordinado. Você pode, por exemplo, o órgão que é hierarquicamente superior pode delegar uma atividade fim dele a um órgão que é hierarquicamente inferior. A gente vai perceber que nos casos de avocação não é bem assim, mas nos casos de delegação, eu tenho uma atividade, né? Imagina que eu sou um órgão inferior. Então, uma pessoa, vamos trazer isso para pessoas na prática, para ficar melhor explicado. Tem eu e o meu chefe. O meu chefe, por exemplo, ele é maior do que eu. Ele tem uma atividade que só ele faz, que por exemplo é autorizar pagamentos no banco. Ele pode passar essa atividade para mim, que eu sou inferior. Eu sou uma pessoa subordinada a ele. Então eu vou passar a aprovar pagamentos, né, de forma gerencial dentro do aplicativo do banco. Note, eu sou hierarquicamente inferior e ele passou essa atividade para mim. Isso no âmbito dos órgãos é possível, não existe nenhuma problemática. A gente vai ver aqui nos casos de avocação é diferente. Não pode ser objeto de delegação, ou seja, eu não posso tirar de mim e enviar para outro órgão, né, uma atividade de caráter, melhor, de competência exclusiva, né, tem aqui, de caráter recurso, ou melhor, caráter normativo, e temos os de recursos administrativos, RA. É o que bem famosinho, cenoura.
Então, essas atividades fins não podem ser delegadas, né? Existe esse mnemônico bastante famoso pelos concurseiros chamado cenoura. O ato de delegação e sua revogação deverá ser publicados no meio oficial. Pois bem, então houve essa transferência de competência ou essa retirada de competência, mas não pode ser feito, né, no calar da noite. Isso precisa ser publicado para que as pessoas que precisam resolver suas atividades fins, elas possam estar cientes. Aqui diz que o ato de delegação especificará a matéria, os poderes transferidos, né? Exatamente ou especificamente o que se está sendo transferido. Aí aqui diz no parágrafo 2, o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. O que significa dizer? Vamos voltar lá para o exemplo das pessoas. Eu sou subordinado e o meu chefe é superior. Ele me passou uma atividade, certo? Só que passou 2 anos, ele disse que agora consegue fazer essa atividade. Então, ele pode revogar a qualquer momento. Ele pode tirar essa minha função, que era dele antes, e pode ser devolvida para ele, né? O órgão superior, ele tem um ato de delegação, é revogável a qualquer momento. Então, acho que isso ficou bem explicado, né? É bastante simples também de entender. Muito bem. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Adotadas por delegação, mencionar explicitamente e editadas por delegado. Isso significa dizer que as decisões, né, que foram adotadas por delegação, elas devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado, né? Quem é o delegado? É o órgão que delegou aquela atividade fim. Então, o órgão que delegou, ele pode editar, né, por exemplo, as decisões que foram adotadas por delegação. O órgão superior, digamos que eu sou um órgão inferior e eu tomei uma atitude. Eu tive uma ação, eu agi, né, eu dei uma determinada conclusão ao processo. O meu superior, ele pode mudar essa decisão, ele pode editar, porque ele é um órgão superior, então editadas pelo delegado. Muito bem. Artigo 15. Será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes e hierarquicamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Avocação temporária. Isso significa dizer o seguinte, pessoal, trazendo novamente por exemplo de pessoas. Eu tenho uma atividade que eu fui contratado para isso. Eu sou a pessoa responsável por enviar boletos para os clientes. Eu sou um órgão inferior. A gente está imaginando ali uma atividade financeira, né? Eu mando boletos para os meus clientes. O meu órgão superior, ele não faz essa atividade. Essa atividade ela é de competência minha. Mas eu recebi uma determinada demanda, ou talvez até mesmo eu estou de férias. É claro que os órgãos não tiram férias, mas digamos que esse órgão, né, ele vai passar por uma reforma, né? Então ele não vai conseguir talvez, né, ter a mesma eficiência como normalmente. E o que é que o órgão hierarquicamente superior, meu chefe, vai fazer? Essa atividade vai ser minha. Quem vai mandar os boletos agora sou eu. É uma vocação mais temporária. Ele pode fazer isso de um chefe do chefe dele? Não. Ele só pode fazer isso de órgãos hierarquicamente inferiores. Muito bem. O artigo 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. Artigo 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir, né?
Então, por exemplo, existe ali, né, talvez uma atividade entre o órgão superior e inferior que, por lei, não existe ali uma regra, não existe uma regra ou uma determinação de quem decide. Então, inexistindo competência legal específica, o órgão inferior, né, o de menor grau, ele é quem vai dar início ao processo, certo? O processo administrativo deverá ser iniciado pelo órgão de menor hierarquia. Muito bem. Aqui nós vamos ver sobre impedimento e suspeição, que é um tipo de questão que cai muito em prova, e vamos ver até o artigo 21. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que... Como é que, por exemplo, pessoal, a gente consegue decorar bem esse artigo 18 ao 21 de forma, né, bastante direta? Se você decora o artigo 20, que é só um caso de suspeição e está ligado ali à amizade, você consegue matar todas as questões sobre impedimento e suspeição. Como assim? Note o artigo 20. Pode ser erguida suspeição. O que é suspeição? Suspeita. Não é certeza, é uma suspeita de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com alguns dos interessados ou com respectivos cônjuges, companheiros, perantes e afins até o terceiro grau. Então, o que é que você vai decorar aqui? Amizade. A sua amizade, se existe, por exemplo, no processo administrativo, uma pessoa que faz parte do órgão, a pessoa faz parte do órgão, ela tem uma amizade muito forte com fulana. Então, ela é suspeita de agir nesse processo. Ela não pode, certo? Ela não pode agir nesse processo, porque eles são suspeitos. Né? Digamos que tem uma inimizade, mesma coisa. Até, né, aqui diz, ó, aqui é até o terceiro grau. Mas é só você decorar que está ligado aqui a amizade. Se você perceber que é amizade, é claro que se a questão trouxer ali, né, talvez um erro na letra da lei, né, qual é a questão que está errada e trazer segundo grau, a gente percebe que é sempre terceiro grau. Tanto para impedimento como para suspeição. Mas por bem, é bom você decorar essa parte aqui. Se for amizade, é suspeição, não é certeza, é suspeito, certo? E quais são os casos de impedimento? Aquele que tem interesse direto ou indireto na matéria, aquele que tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau. Então aqui fala sobre a família, interesse direto ou indireto na matéria, família, e esteja litigiando judicialmente com o cônjuge ou companheiro. Perceba que tanto a linha 3 como a linha 2 fala sobre família, né? Cônjuge ou companheiro, querendo ou não, é família. E aqui interesse direto na matéria. Então isso é um impedimento. Note que como é muito fácil você decorar amizade e suspeição. Eu acho que esse tipo de questão poucas pessoas erram, né? Por conta que a gente consegue fazer essa ligação simples. Muito bem. O artigo 19, a autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Então ele vai dizer, olha, eu não posso participar desse processo que envolve isso. Por quê? Porque esse processo eu tenho fulano que é da minha família, né? Ou eu tenho interesse na matéria, direto ou indireto, ou fulano é minha companheira, então eu não posso atuar nesse processo. Então, se a pessoa omitir, não, o processo correu, eu fiz parte do procedimento, mas eu omiti, eu não falei para o meu órgão superior, a autoridade competente. Então é uma falta grave e você pode receber uma sanção. Muito bem, já falamos do artigo 20 e por último o artigo 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo, né? Então, por exemplo, um indeferimento de alegação de suspeição, ou seja, eu estou no processo,
É suspeito que eu tenha amizade com fulano, com cicrano, mas eu não informei a autoridade. Então, esse tipo de situação, ele pode ser um objeto de recurso. Se a pessoa lá na frente, por exemplo, se sentir lesada, ela pode entrar com recurso nesse processo informando que aquela pessoa tem uma inimizade contra mim, por exemplo. Agora, isso não vai impedir de o processo ele correr, ele dar andamento. Então, quando o processo for finalizado, talvez, você pode utilizar como objeto de recurso, tá bom? Os efeitos daquele processo, eles não serão suspensos por conta disso, certo? E até uma forma da gente poder perceber é que o recurso, normalmente, ele é sem efeito suspensivo. O recurso ele não é tão forte a fim de impedir que o processo ele seja suspenso. Pois bem, nós ficamos aqui até aqui o artigo 21. Nós vimos pontos interessantíssimos e que caem muito em questão do artigo 11 ao 21. É uma lei bastante interessante e dá para estudar muito bem.